devido a alguns problemas de agenda e de saúde, o Marcelo Freixo e a Carolina de Castro não poderão estar presentes nesse momento. Mas aí a gente vai permanecer com a mesa com o Tarcísio, com o Serafini. Eu gostaria de me apresentar também. Meu nome é Daniela Monteiro, eu sou aqui estudante de Ciências Sociais da UERJ. Então, eu queria fazer aqui só uma breve introdução de porquê, qual é o objetivo desse debate. Primeiro, eu não poderia deixar de dizer sobre o dia de hoje, que é o 1º de abril, faz 51 anos do golpe militar, e é um dia de descomemoração desse golpe. Vale lembrar que há 51 anos atrás, a gente jamais poderia ter um auditório como esse, debatendo políticas e políticas à esquerda. Então, é muito importante ressaltar esse momento. Então, é importante também estar ocupando ruas, as escolas, as universidades, ocupando o mesmo espaço, que é a proposta do PSOL de debater mesmo com a sociedade civil. Por isso que esse debate está aqui posto hoje. Então, ainda que o golpe tenha ocorrido há 51 anos atrás, a gente ainda vê claramente os reflexos dele na nossa sociedade. A gente vê, por exemplo, ainda o exército na maré, a intervenção militar mesmo na vida das pessoas e como é complicado a questão de segurança pública, sobretudo para juventude negra e pobre, né, periférica. Como é difícil, por exemplo, o Congresso votar a redução da maioridade penal. Então a gente vê que a saída realmente não vai por esse caminho. A gente sabe que reduzir a maioridade penal não vai diminuir a violência do Estado. A gente precisa realmente debater segurança pública, debater o projeto que a gente quer para a sociedade do Brasil. E essa saída não pode ser com um ato como do dia 15, que pede intervenção militar, um ato de uma elite que não representa a população brasileira. Tampouco o ato pode ser feito pelo dia 13, por exemplo, que a gente viu uma atuação de um partido que, na prática, lá no Congresso, não favorece os interesses da população, que muitas vezes vende as pautas dos trabalhadores para essa direita mesmo, pela governabilidade. Então a gente acredita que nem 13, nem 15, a saída é mesmo pela esquerda. Ok? Então vou passar agora a fala de você, Tarcísio. Será que dá para falar em pé? Deixa eu ver o fio. Tá. Bom, gente, boa noite a todas, boa noite a todos. Queria agradecer aqui ao pessoal da UERJ pelo convite, queria agradecer a presença de cada uma aqui. Toda vez que a gente agora tem feito atividades em que a gente percebe que há uma disposição e uma vontade de também ouvir aquilo que o Partido Socialismo e Liberdade tem a dizer sobre essa conjuntura, reafirma que a gente tem que ter esperança nessa conjuntura tão complexa e tão diversa que a gente está vivendo. Então, para a gente é sempre muito bom chegar num espaço como esse, num auditório lotado como esse, para que a gente possa falar para muitos e pensar juntos sobre o momento em que a gente está vivendo. No dia de hoje, que é um dia 1º de abril, que a gente passou o dia tentando brincar com as pessoas, lembrando da lógica popular de que o 1º de abril é o dia da mentira, muitos de nós contamos mentiras que nós gostaríamos que tivessem acontecido, do tipo, Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara, a prisão foi, saiu a ordem de prisão por causa da Operação Lava Jato, tudo isso foi rodando ao longo do dia. Mas esse também é um dia em que a gente lembra dos 51 anos do golpe militar, do golpe empresarial militar, que teve como desdobramento 21 anos de ditadura no nosso país. E hoje é um dia que a gente também lembra do que foi aprovado ontem na CCJ, a redução da maioridade penal, num processo que ainda não está terminado. A batalha de ontem foi perdida e é importante que a gente perceba isso, mas a luta por esse processo, seja na comissão especial, seja no plenário da Câmara, seja no Senado Federal, seja depois no entendimento de que é inconstitucional, mesmo que isso aconteça, mesmo que todo esse processo seja perdido, porque é uma cláusula pétrea da Constituição, a gente vai dar a batalha o tempo todo, porque esse país em que a gente, o país que eu vivo não pode ser o país que a gente sonha, a sociedade que a gente quer, uma sociedade que decide encarcerar jovens, decide disputar os jovens no presídio e não na escola. Portanto, esse é um dia em que muitas histórias e memórias passam pela nossa mente
para a gente pensar um pouco sobre essa questão da conjuntura que a gente está vivendo. Esqueci ainda de um outro detalhe, né? Esse 1º de abril também é um dia de uma paralisação da rede estadual de educação, porque está vivendo uma série de problemas que a UERJ também tem vivido, de corte de verbas, que é o momento em que a tal crise econômica atinge o nosso cotidiano. Então a rede estadual, os profissionais da rede estadual, hoje fazem 24 horas de paralisação, no sentido de construir sua campanha salarial e construir também sua campanha ao longo do ano de 2015. Diante de tudo isso, e eu já falei logo nas primeiras frases, é importante que a gente perceba que a conjuntura que a gente vive é uma conjuntura difícil. É preciso ter, como dizia o Gramsci, o pessimismo da razão. É preciso olhar para o presente e perceber que a gente vive um processo de crescimento ou de desavergonhamento, talvez se essa palavra existir, de um discurso mais conservador e mais reacionário. O tipo de reação que a gente tem visto, né, publicamente, mas também nas redes sociais, quando a gente percebe lá a aprovação do fim da revista vexatória, né, numa lei de autoria do Marcelo Freixo, ou na discussão da própria redução da maioridade penal, ou na perspectiva de intervenção militar, ou de fora Paulo Freire, há muitos indícios, na realidade, de um discurso conservador que tem ganho corpo. E por que isso? Porque a gente está vivendo a confluência de diversas crises. Uma crise, né, política, de um governo, e uma crise política que se nacionalizou. Se 2013 era a pauta das cidades, era talvez o âmbito local, o âmbito das cidades que chamava as pessoas para reflexão, e que na verdade fazia uma força sobre essa conjuntura, hoje é a conjuntura nacional, porque nós viemos de um 2014, de uma eleição que para a presidência da República foi extremamente disputada no segundo turno, e portanto uma eleição que foi ganha, né, foi ganha de forma muito tênue, né, foi ganha de forma não tão efetiva, não tão acachapante como outras eleições presidenciais, e mais do que isso, um processo eleitoral que o seu resultado era uma resposta irônica àquilo que todos nós vivemos em 2013. Aqueles que vieram para as ruas em 2013 e que já não se sentiam representados pela representatividade política, pelo processo eleitoral, pelo processo que a gente estava vivendo, se sentiram ainda menos representados com a lógica de uma Cátia Abreu no Ministério da Agricultura, de um Renan Calheiros na presidência do Senado, de um Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Vereadores, da Câmara dos Deputados, muito mais poderoso, infelizmente. Diante desse cenário, um cenário que vai reafirmando a crença daqueles em que ninguém nos representa, em que a saída, em que não há praticamente saídas, aqueles que pensam em alternativas autoritárias, alternativas essencialmente conservadoras, começa a ganhar força, vai ganhando corpo, no sentido de que o resultado eleitoral é o mais do mesmo desses 30 anos que a gente tem vivido de nova república. O Vladimir Safatli, que é um companheiro nosso de partido, tem defendido de que a nova república acabou, de que esse ciclo de 30 anos nos faz ter em mente que esse modelo de governabilidade que foi construído lá em 1980,
parcelas da população brasileira. Junho de 2013 foi a explosão desse cenário. Nós todos que lá estávamos nas ruas, estávamos ao lado de muitas outras pessoas que queriam mudança, que queriam algum tipo de transformação. Diferente da passeata de 15 de março, de agora muito recente, lá nós estávamos com um discurso que, apesar de difuso e confuso muitas vezes, ainda era capitaneado por uma lógica de esquerda. Era pela redução das passagens, pela tarifa zero, era pelo Fora Cabral, era pela recriação da lógica de formas de democracia direta, né? Ninguém ali estava, era uma discussão importante da desmilitarização da polícia e da vida, até mesmo porque sofríamos a repressão dura naquele momento daquelas manifestações. Aquele processo de 1 milhão na rua não pode sair da nossa memória, porque ele é o início dessa fase que a gente está vivendo. Não começou ali, é óbvio, mas é início de uma fase que a gente precisa continuar refletindo sobre isso. Diante, por exemplo, de uma crise econômica cujos índices, tanto de inflação, quanto de endividamento, quanto de impossibilidade de continuidade desse modelo se agravam, né? As falas hoje nos jornais eram todas de que o ajuste fiscal é inadiável, é urgente, e quando se fala em ajuste fiscal, na linguagem deste modelo que nos governa há tanto tempo, significa retirada de direitos dos trabalhadores, significa diminuição dos recursos que vão para os gastos, para os direitos sociais, significa que quem vai pagar pela crise são os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, a palavra ajuste fiscal é uma palavra mais bonitinha para dourar a pílula, que é a ampliação da exploração dos trabalhadores que vivem neste país. Mas uma crise que é política porque os escândalos de corrupção continuam a ser reverberados, continuam a ser desvendados. Numa lógica, inclusive, que muitas vezes tende a nos levar para um discurso que é moralista, como se a corrupção fosse o único cenário e o único processo de crise que a gente vive. Mas também de uma crise ambiental, de uma crise hídrica, de um modelo de desenvolvimento predatório que destrói e tem levado o planeta à beira do colapso. Diante disso, eu estava achando que tinha aqui o cartaz do evento, por que a gente reafirma que a saída é pela esquerda? Eu faria um convite, não sei se tem estudante de história aqui? Tem uma, que bom, né? Não só os estudantes de história, mas especialmente os estudantes de história, há um trabalho com fontes históricas, né? Que a gente fizesse uma comparação entre o que eram as fotos, o que são as fotos do movimento das diretas já, ou as fotos até mesmo do Fora Collor, e o que foram as fotos agora das manifestações de 15 de março. Eu tenho uma impressão muito mais da memória do que de alguma pesquisa séria que eu tenha feito, de que há uma diferença fundamental nessas imagens. Enquanto lá nas diretas, ou enquanto no Fora Collor, as pessoas estão sorrindo, as pessoas estão prenhes de esperança, estão aguardando uma mudança que transforme para melhor a vida, as fotos do dia 15 de março não denotam isso. São fotos muito mais carrancudas, de pessoas que estão indignadas, e essa indignação tem que ser levada em consideração. Elas estão absolutamente insatisfeitas com a realidade, mas elas têm pouca esperança no futuro. Elas têm pouca esperança naquilo que virá a acontecer. Porque no final das contas, a saída é pela esquerda, porque a construção de um futuro melhor, com mais esperança, se dará mais uma vez neste polo que aqui está. Porque a construção, ao fim e ao cabo, de uma sociedade mais justa, não se dará com a repetição dos mesmos modelos econômicos, mas se dará em pensar em construir um Estado que não seja garantidor dos lucros das grandes empresas, mas garantidor de direitos para as pessoas que vivem sua vida cotidiana. A saída é pela esquerda, porque cabe a nós, nesse momento, o desafio de um planeta à beira do colapso, mostrar os limites desse desenvolvimento capitalista e perceber que é preciso construir uma sociedade que ultrapasse esses modos, que ultrapasse o marco desse modelo de desenvolvimento. A saída é pela esquerda, porque a esquerda precisa encarar a radicalização da democracia como contraponto a este modelo de dominação capitalista. Livro da Ellen Wood, Democracia versus Capitalismo, um bom texto para ser lido neste exato momento. No sentido de que a gente tem que negar a ideia de que a democracia seja apenas um processo eleitoral que de 2 em 2 anos convidam a todos a escolher aqueles que representariam o poder para se transformar em espaços de participação e deliberação de fato.
Porque é a esquerda que tem a potencialidade de dizer que os conselhos de políticas públicas, de qualquer forma de conselho que fiscalize e torne o Estado mais permeável às demandas sociais, eles precisam ser valorizados e precisam ser efetivamente deliberativos. A saída é pela esquerda no sentido de que a gente continua construindo a pauta, que é a pauta dos direitos humanos, dos direitos dos gays, lésbicas, transexuais e bissexuais, da pauta das questões de gênero, diante de um discurso que hoje tem casado uma lógica de conservadorismo político e de conservadorismo nos costumes. A saída é pela esquerda porque a gente tem que construir a esperança do que virá. E essa construção não virá de pessoas que estão iluminados, que sabem qual é a saída, mas virá da construção de espaços coletivos, virá da construção de espaços. Na campanha a gente dizia e adotou o lema de que só a luta muda a vida, e isso não era exemplo, não era obra de nenhum marqueteiro, a gente sequer tinha marqueteiro na candidatura, era óbvio isso, né? Isso era algo que nos fazia sentido do ponto de vista político, que fazia sentido numa lógica de uma mensagem política que a gente continua dizendo, de que não é a institucionalidade ou o processo eleitoral que terá a capacidade de transformar as relações sociais e de transformar a realidade em que a gente vive, mas é a luta concreta de homens, mulheres, negros e negras, índios, quilombolas, de professores, de médicos, de profissionais da saúde, de estudantes. É esta luta concreta organizada e não individualizada e fragmentada em coletivos que são e devem ser horizontais, mas que devem ter espaços de articulação num projeto de sociedade que se unifique num sentido maior de política. Por isso a gente diz que a saída é pela esquerda, e que o pessoal, o Partido Socialista de Liberdade, precisa ser uma das ferramentas importantes, mas que está longe de ser a única dessas ferramentas. A gente precisa que o Partido Socialista de Liberdade tenha cada vez mais gente disposta a construí-lo com ideias, ações, com trabalho, mas que também se encontre lá para conectar lutas, a luta da educação com a luta da saúde, com a luta dos negros e negras, a luta dos indígenas e quilombolas, assim sucessivamente. É preciso aproveitar este momento, entender, como disse o Léo Lins ontem no debate em Caxias, a gente não deve ter medo no momento em que a luta de classe se radicaliza, onde o debate político está sendo radicalizado na sociedade. A gente não deve ter medo de enfrentar os discursos conservadores mais reacionários e autoritários. Nós devemos enfrentá-los. Nós devemos enfrentá-los no debate de ideias e na construção de alternativas a isso. Este é um momento propício para a disputa da contra-hegemonia. Este é um momento propício porque as pessoas estão sequiosas por alguma alternativa. E a esquerda tem que ter o papel de oferecer aquela alternativa que aponta mais uma vez no caminho da redução das desigualdades, de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno, de um mundo que aceita a diversidade, de um mundo que se recusa a encarcerar jovens, de um mundo que se recusa à lógica do autoritarismo, da censura, mas de um mundo em que há a construção de uma dualidade de poder, há a construção de um poder popular, há a construção a partir das lutas de todos e todas. Nesse 1º de abril, e eu acho que a ideia das pessoas, inclusive, é que o debate seja bem dinâmico, a gente está aqui para conseguir construir com vocês o processo de futuro, para chamar vocês para as crises que a gente vive, a complexidade dessa crise, que na verdade é múltipla, que é econômica, que é social, que é política, que é cultural, teve e precisa ser enfrentado por todos nós. O pessoal quer estar a serviço da superação disso. Para isso precisa de cada vez mais gente. O debate tende a ser dinâmico, a gente está aberto para qualquer dúvida e qualquer questão que a gente queira falar. Só a luta muda a vida, vamos ao debate.